Boa noite! Hoje, ao invés de termos um bom de papo, temos conosco uma boa de papo, né? Tá aí, ó, ela já tá afoita aqui, mexendo com o celularzinho dela aqui, tentando consertar o link da manota que eu dei aí. Boa noite, Luciana. Boa noite. Tudo bem, né? Tudo jóia. Tudo... Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tudo jóia. Então, no ar, pessoal, aí ao vivo, no feriadão de sexta-feira, dia de Tiradentes, o Libertador, entrevistamos a ex-assessora municipal, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de São Gonçalo e atual assessora parlamentar de um deputado mineiro. Ela, Luciana Bicalho, seja bem-vinda aí, né? E nossa prosa promete render muitos assuntos. Chame a galera aí, cutuque o vizinho para assistir conosco e participar ao vivo, que a gente vai falar sobre saúde, sustentabilidade, política regional, polarização no país e as últimas notícias, que essa semana foi uma quentura danada, né, Luciano? Não sei se você acompanhou aí. Sim, sim. Então, já, em instantes, logo após a vinheta. Então, 7h01 da noite de feriadão de Tiradentes, dia 21 de abril de 2023, do Alto do Mirante do Mato Dentro, ao vivo, começa o programa Bom de Papo de São Gonçalo. A pauta de hoje, que é o 12º programa de São Gonçalo, de número 12, estava reservado para a Prefeitura falar do novo pacotão das 100 obras, lançado ainda timidamente na última cavalgada, semana passada. Por estar viajando a serviço, o atual secretário de obras, o Diego Barcelos, pediu desculpas e ficou de ver nova data aí por causa dessa viagem dele. Cheguei a propor também que o Nozinho viesse aqui, mas a assessoria de comunicação não retornou, mas depois eu fui ver que, de fato, ele parece ter uma viagem já marcada para esse final de semana para o exterior, parece que ele vai para os Estados Unidos. Então, pelo que vi rapidamente, parece que vão resgatar uma série de obras paradas nesse pacotão das 100 obras, como da construção da prefeitura, que foi iniciada, né, ali na Avenida Contorno Leste, né, obras paradas aí que faltam terminar, né, algumas outras que foram prometidas na cavalgada do ano passado, e eles vão partir também para várias reformas. Daqui a pouco, nos comerciais, vocês poderão ver algumas delas, tá? A Fernanda mandou pra gente aí o vídeo aí do que foi rodado lá na cavalgada. Né? Então, com o adiamento da entrevista sobre essas 100 obras, antecipamos então o encontro que está aqui com Luciana Bicalho, né, que já deu seu oi pro pessoal. Curiosamente, diante da presença dela, a gente reforça nosso compromisso de liberdade editorial, contando com o patrocínio da Prefeitura e apoio simbólico da Câmara. Bem no dia de Tiradentes, o Libertador. Bacana, né? Mas tropecei aqui também. Ô, gente, é sério, foi pura coincidência, tá? Assim, eu sou péssimo para saber coisa de feriado, porque normalmente eu trabalho feriado, final de semana, tudo como estou aqui hoje. Então, vira e mexe, eu vacilo com esse negócio de feriado. Quando eu estava escrevendo o roteiro aqui, que eu fui ver que era dia de Tiradentes, né? O dia da liberdade. Luciana, você tinha ideia de que hoje era o dia da liberdade, que estaria aqui num programa patrocinado pela Prefeitura? Não, nem imaginava, né, dessa oportunidade logo no dia 21 de abril. Mas é isso aí, viva a liberdade, viva a democracia. Isso. Parabéns, né, pela estrutura, pelo estúdio. Aí. Muito bem. Então vamos lá. Mas antes da gente começar aqui a entrevista propriamente dita, eu quero pedir licença aqui para você, Luciana, e por aqui para a gente chamar a atenção para uma outra pauta que foi muito debatida ontem aqui nas redes sociais e que causou muita apreensão e comoção sobre a prisão de um rapaz de 19 anos na comunidade de Chácara Velha, aqui em São Gonçalo, na manhã de ontem, dia 20. Depois dele postar textos e imagens sugerindo ataques, provavelmente numa escola aí da cidade. O jovem foi capturado em flagrante em sua casa com 2 facas, uma réplica de pistola, facão, colete tático e outros pertences de registro fotográfico. Mas o que mais chamou a atenção foi a iniciativa coordenada e acertadamente coincidente da assessoria de comunicação soltar no mesmo dia um vídeo bastante emotivo, muito bem produzido,
contendo uma mãe dando depoimento sobre a apreensão dela, assim, de ver a filha dela indo para a escola numa situação dessa mais crítica, né, de risco de um ataque, alguma coisa assim. Eu fiquei encucado, assim, como é que poderiam ter sido tão rápidos, ou mesmo como conseguiram sincronizar, assim, um fato dessa prisão com esse vídeo que eles liberaram ontem no mesmo dia, né? Em conversa com integrantes aí dos grupos de WhatsApp da cidade, eu soube que essa suposta ameaça já vinha sendo debatida na cidade e muitos pais e mães, inclusive, estavam com receio dos filhos frequentarem as escolas durante essa semana. E vejam só esse detalhe. Embora eu tenha me surpreendido positivamente com a ação de marketing precisa da pessoal da comunicação, que eu dou os parabéns, quando cheguei a verificar lá nas redes sociais assim, do que eles estavam comentando, né, e do que eles acharam do vídeo, eu vi gente falando assim que ficou mais insegura depois de ver o vídeo. Eu achei estranho, assim, porque tem um momento assim, que a menina, chega na escola, sã e salva, né? Então eu fiquei sem entender. Mas comunicação é isso mesmo. Às vezes não é o que a gente quer falar, né? Às vezes é a forma que as pessoas enxergam e recebem aquela informação. Eu não tenho nada a ver com esse vídeo, eu não fiz esse vídeo, não sei quem fez, eu estou só dando os parabéns aí, tá? Aí eu vou até passar ele aqui, ele tá no Instagram da prefeitura, quer ver? Deixa eu puxar ele aqui para vocês verem. Só um instante. Com Jaqueline, acho que tem apelido que é o... Quando a gente tem um filho, eu acho que você conhece o verdadeiro amor, né, meu amor? Quando você manda ele para a escola, a gente imagina que é um lugar seguro, que a gente está fazendo uma construção mesmo, né, de que eles vão crescer. Então, a educação faz parte disso, e essa parceria, né, da escola e família é muito importante, né, porque é a vida do seu filho, né, é a segunda casa deles. Educação e segurança são duas pautas diferentes, mas hoje, no momento em que estamos vivendo, as duas são complementares. Falar de segurança nas escolas é falar de uma educação de qualidade. A presença de segurança na escola trouxe para a gente, funcionários, assim como os alunos, para os pais, uma certa tranquilidade nesse momento que a gente está vivendo. A gente manda aos filhos da gente porque a educação é o bem maior que a gente pode dar para eles hoje. Então, quando você está construindo a educação do seu filho, é o caminho que ele vai trilhar, né? Então, assim, é gratificante saber que as crianças estão chegando, a gente vai ensinar-lhes e devolvê-los aos pais com segurança. E o filho da gente é o bem maior que a gente tem. Acho que é isso aí. Deixa eu voltar aqui então pro programa. É aquela história, né? Gosto, cada um tem o seu. Eu achei legal o vídeo aí, tá de parabéns pessoal, né? Embora alguns tenham recebido aí da forma diferente aí do que foi o propósito dele. Então, de volta à nossa entrevista, hoje nós vamos falar primeiro de você, Luciano. E passe pra gente assim, um resumo do que foi sua vida assim, pessoal, onde é que você estudou, por onde você passou, né? E onde é que você nasceu. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Então, boa noite, né? Mais uma vez, boa noite, Fernandinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela oportunidade, né, de abrir esse espaço.
eu respeito muito a democracia, a liberdade. E antes de iniciar falando né, sobre a minha história, eu gostaria de falar com as pessoas o seguinte: às vezes as pessoas cobram, Luciana, você não está manifestando, você sempre foi tão ativa na rede social, o que você acha da política, da atual administração? Então, gente, eu quero esclarecer o seguinte: desde que eu e Geraldinho, né, saímos derrotados da última eleição, no outro dia nós fizemos um vídeo e desejamos do fundo do coração que o prefeito eleito fizesse por São Gonçalo, fizesse o melhor para o povo de São Gonçalo. E isso é um desejo de verdade, sabe, Fernandinho? Sim. E a gente... E aí eu tive essa, né, essa opção de não interferir, de não dar sugestões, para que, em momento algum... Dá liberdade, né, para fazer a gestão. Para dar liberdade, respeitar, principalmente respeitar a democracia, respeitar a decisão do povo, que sempre respeitei. E também para que a candidata derrotada não fosse a desculpa e o obstáculo da má gestão. Então, eu não queria, de forma alguma, ser obstáculo para administração nenhuma. Então, por esse motivo, eu respeito o povo, a decisão do povo, e continuo torcendo pelo povo de São Gonçalo, por São Gonçalo. Então, só para esclarecer, né, assim, para a população. Mas sobre a sua história, assim, me conta assim, então, de onde você veio, onde é que você estudou? Então, eu sou de Pacas, né, nasci no Hospital de Levade, mas criada nas Como Pacas. quase todo mundo de São Gonçalo. Né? Que não tem hospital, não tem maternidade. E fui nascida e criada lá em Pacas, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. E você quando eu fica falo deles, eu emocionada. fico emocionada. Mas relaxa, não tem problema. Eu imagino o peso que é, né? A gente falar dos pais que já se foram, da história, né? E estudei nas Pacas, né? Até a quarta série. Inclusive, eram momentos muito difíceis. Era uma dificuldade muito grande, que a gente ia a pé para a escola, poeira, barro, escola não tinha merenda escolar, a gente fazia vaquinha. Era uma situação muito difícil, né? Tanto para mim, meus irmãos, e todo mundo que morava lá na época, e não só nas Pacas, eu acho que para todas as regiões de São Gonçalo. Depois disso, eu fui estudar em Monlevade, por questão até de viabilidade de transporte. Não tinha transporte para São Gonçalo. E era muito difícil também. Que ano isso, Luciana? Isso foi em 1989, mais ou menos. Então, boas lembranças, né? Boas lembranças. Então, servidor é aquele que serve, né? Aquele que iniciou sua carreira aí no meio público, né? Como é que você iniciou isso aí? A partir de quando que você veio cair em São Gonçalo de volta, né? E trabalhar? Como é que foram essas primeiras experiências suas? Como é que você foi subindo esses degraus aí? Então, na verdade, a política... Eu sempre gostei da política. Eu saía desde nova. Eu acho que todo mundo de São Gonçalo gosta de política. É verdade, eu acho. Tá na veia, né? Tá no sangue. Mas eu saía com minha mãe desde novinha, pedindo voto na época para Fonsecal, que era prefeito. Eu já apoiei até o Armstrong. E meu tio, Zé Paulo, era vice do Fonseca. E meu pai era candidato a vereador na época também. Sim. E eu adorava fazer campanha com minha mãe. Já começou lá atrás? Desde novinha. Ia de casa em casa. Era muito bom, assim, conversar com as pessoas, ver as pessoas. Mas aí você caiu na vida pública como? Como é que você veio cair aqui? Então, aí foi o seguinte. Depois de um tempo, né, eu fui estudar, morei em Monlevade. Engravidei muito nova, né, do meu filho mais velho, Lucas. E fui morar... Gustavo teve a oportunidade de trabalhar fora, morou em Timóteo, morou em Belo Horizonte. E aí a gente firmou nossa base para criar nosso filho. E quando foi em 2008, né?
teve a campanha municipal e na época nós apoiamos o Marcinho Bicalli junto com o Nozinho. Ah, Marcinho, que foi vereador. Filho de Zé Márcio, um abraço para ele. Isso mesmo. Um abraço aí também pro Geraldinho, que você já citou aí também, né? E o pessoal dele. Isso. Aí o Marcinho me convidou para ser assessora legislativa dele lá na Câmara e eu aceitei porque achei muito bacana, né? Essa questão dele reconhecer o trabalho e a oportunidade também de eu estar voltando a trabalhar com a política novamente. Aí Como é que você foi cair daí em diante na Secretaria de Ação Social com Dalma, é isso? Foi isso. Aí depois disso, até o próprio atual prefeito Nozinho, na época o Antônio Carlos era assessor dele também, eles me teve um problema de desentendimento com o Marcinho, e eles me convidaram para fazer parte da equipe do Nozinho e trabalhar na assistência social com Dalma. Na assistência social com Dalma, eu trabalhei lá 10 meses. O Antônio é seu primo? Nós somos parentes bem distantes. Sim. Bem distantes, acho que é tipo 4º grau. Ah, eu não sabia. Aí, trabalhei 10 meses, mas foi assim, uma experiência muito boa, onde aprendi muito. A Dalma é uma pessoa muito competente, gostei muito de trabalhar com ela, foi um aprendizado muito grande e foi uma oportunidade também de estar muito próximo do povo. Tem muita gente que fala comigo assim, não, Luciana, eu lembro de você lá na assistência social, você atendia a gente e tal. Mas eu fiquei 10 meses pra eu sair pra ser candidata a vereadora. Pois é, aí você foi eleita de cara, assim, no supetão. Eu fui eleita em 2012. Olha. Em 2012, fui candidata, fui eleita com 265 votos na época. Foi recorde isso aí na época? Não, né? Não. O recorde foi na segunda, na reeleição, né? Ah, quando você reelegeu que você bateu recorde. Isso. Como mulher ou geral? Geral. A votação histórica de São Gonçalo foi a minha. Com muito orgulho. Caramba. E gratidão ao povo, né? E aí nós... E aí veio, assim que a gente ganhou a eleição, e eu sempre prezei pelo bom relacionamento com os vereadores. Desde quando assessora do Marcinho, sempre tive bom diálogo com todos os vereadores daquela gestão. E aí veio a questão da questão da presidência. E vou falar assim, sabe, Fernandinho? Foi uma coisa muito natural. Que eu realmente falei, deixa eu pegar uma experiência, primeiro mandato e tal, mas foi isso, o vereador tal veio, foi até a Ailton na época, eu apoio você, o trenzinho também, e foi articulando. Mas era isso que você já está até pulando a pauta aqui, eu já ia te perguntar isso aqui. Eu já ia te perguntar isso aqui. Como é que faz para ser presidente da Câmara? Quer dizer, você já conseguiu, foi no primeiro ou segundo mandato? Primeiro mandato. No primeiro mandato você já foi... Primeira vez como vereador, também posso e já ganhamos a presidência com 9 votos. Que isso. E como é que funciona essas articulações? Assim? O que é preciso fazer, uma vez que foi eleito vereador ali, conseguir assumir ali a presidência da Câmara? Tem participação de um prefeito? É o grupo, né? Na verdade é o seguinte, essa primeira vez foi muito natural. A gente tinha um bom relacionamento e foi assim, voto, e foi... teve alguns diálogos com o Antônio Carlos, que também foi prefeito pela primeira vez. Mas foi bem natural. E aí a gente assumiu e eu tinha, assim, uma missão de contribuir muito para a Câmara, né, para a Casa do Povo. E o meu maior objetivo, quando eu entrei de presidente de Câmara, apesar da inexperiência, era atrair o povo para a Câmara, né? As funções da Câmara são do vereador. É nisso aí que tem uma próxima pergunta aqui que a gente vai... Eu já tô atropelando. Não, mas é porque a gente vai apertando a tarraxa também, tá? Você tá preparada? Tô preparada, vamos lá, uai. Se eu não conseguir responder, eu te falo, não consigo. Tá na chuva é pra molhar, então vamos lá. Mas é sobre isso mesmo, assim, eu lembro bem, assim, que eu já estava aqui em São Gonçalo, né, já morando aqui, e foi um período, assim, que a Câmara era muito ativa, né, a gente tinha ali, por exemplo, quase a metade de vereadores de oposição, né, a gente tinha ali, por exemplo, o Luiz Santos, o Luiz Barriguinha, que é meu cunhado, que eu gosto muito dele, Felipe Silveira, que vive pregado aqui também assistindo e curtindo, né? O Pelé Fonseca, né? Que a gente trabalhou junto na campanha lá. E Lourdes dos Borges, que sempre me ajudou, sabe? Assim, na época do Trem Chico, sou muito grato a ela. Então,
personagens importantes assim, que tem aqui na cidade, e que a gente era ali, oposição, e foi curioso assim, como é que você conseguiu conduzir a casa com quase a metade assim, rachado, sendo governista e sem deixar a Câmara apagar. Né? Você conseguiu destacar a casa assim, na época, né? Qual foi a receita, qual foi a mágica que você fez ali para ter essa Câmara assim, de base governista apoiando e apoiada pelo prefeito, e conseguir conduzir ao ponto de ela não apagar? Como é que faz isso aí? Como é que é a receita disso? Então, só corrigindo aqui, os 2 primeiros mandatos, eu fui presidente de Câmara 3 mandatos seguidos. Sim. E os 2 primeiros 3? Três mandatos seguidos, foram 6 anos como presidente de Câmara. E os dois primeiros mandatos, que foi no primeiro mandato... Você nasceu de 6 meses, menina? Não, 9 meses. Tá doido. Aí foi mais tranquila, porque o Felipe Silveira, a Ludinha, eu já tinha o Pelé e o Luiz, né? Mas o Felipe Silveira, a Ludinha... Foi no terceiro. Foi no terceiro mandato. Uhum. Mas eu apesar, né, da inexperiência, a gente tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito engajada com os nossos projetos. E aí eu sempre respeitei a harmonia dos poderes. Né? Eu acredito que os poderes têm que estar harmonizados para ser bom para todo mundo, principalmente para o povo. Mas tinha total independência na Câmara. Né? Embora a gestão da Câmara ela é muito limitada, né? As ações da Câmara se baseiam em legislar e fiscalizar, mas todos os projetos que a gente poderia implementar na Câmara, nós corremos atrás. Inclusive, nós temos lá, né, vários projetos que acontecem até hoje, mas o PROCON foi na minha gestão, no primeiro mandato, na minha não, na nossa, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Sim, o CAC foi na nossa. E o CAC foi muito interessante, Fernandinho. Porque o Paulinho, na época vereador do PT, ele chegou perto de mim e falou assim: Lu, eu tenho um projeto muito bacana. E isso vai dar uma credibilidade, uma visibilidade muito grande para você. Eu falei assim, não, para mim não, para nós, né? Porque a Câmara é a Câmara de Vereadores, não é só o presidente. E Paulinho estava na Câmara na época? Tava, no primeiro mandato ele era vereador junto com a gente. Aí eu falei, o que é? Ele, o CAC, Funciona Empática. Eu falei, vamos marcar uma visita lá. Marcamos uma visita na mesma semana, fomos lá, conhecemos o projeto, em menos de um ano a gente implantou o projeto na Câmara e ele funciona até hoje, que é um CAC, onde dá assistência para o cidadão em termos de consultoria jurídica, marcação de perícia de INSS, tem muito projeto, muita assistência boa lá na Câmara, sabe? Um alô pro Paulinho aí também, né, Paulinho? E aí veio a escola do legislativo, os projetos, porque eu acredito muito na conscientização das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, para que eles terem conhecimento de realmente qual que é o papel da política e conscientizar, até para incentivá-los a participar da política. Então, eu sempre acreditei nesse projeto e foi muito bom. Foi uma experiência, assim, muito boa na época, sabe? Vou apertar mais a tarraxa agora com você. Só voltar, porque aí você não perguntou para mim sobre... Você perguntou para mim sobre a situação de como lidar com oposição. No caso, na época, o Felipe Silveira, que a gente tinha uns bates lá na Câmara e tal, mas... Ficava ali dentro, né? E a gente já conversou muito sobre isso. E maturidade, mas o espaço democrático é isso mesmo. Eu já vou até pegar gancho aqui. E eu já foi a primeira a dar um alô aqui no chat. Depois, gente, eu vou ler o chat aí para vocês. E eu acho que ela vai infartar agora, que ela tá lá no quarto, lá assistindo. E acho que é perigoso até bater na porta aqui, se não quiser bater em mim, hein? Ô, Rô, você fica quieta aí, viu? Então, Luciana, você é reconhecida por ter sido uma pessoa assim com uma postura assim de mão de ferro. E Rose teve até um arranca-rabo com você uma época lá, né? E saiu num desses momentos. Mas a gente já relevou isso, ela também já entendeu isso, né? Também reconheceu que também há excessos, né? Da parte dela e vida que segue, né? Mas as perguntas são: você repetiria essa linha assim da mão de ferro, ou você hoje acha que
solta a rédea e passa pano e tudo? Ou você acha que há possibilidade, assim, com o amadurecimento, de vir numa outra pegada, assim, de um amadurecimento? O que você pensa disso, assim? Qual é a Luciana hoje? Então, sobre a Rose, realmente, a gente teve esse problema lá atrás. Pode mandar um alô pra ela aí, antes que ela bate na porta aqui e me xinga. Tudo bem, né, Rose? Fica com raiva não, tá? Eu sei que você tá aí torcendo pra gente. Mas então, a gente teve esse problema lá atrás. Tá rindo não, no chat. Realmente, sabe, se fosse hoje, eu agiria diferente, à base do diálogo. Mas tudo serve de experiência, de aprendizado. Eu não sou tão mãos de ferro assim, não, tá? Ah, é? Não. Há controvérsias, né? Mas eu acho que tudo tem equilíbrio. Aham. A gente tem que saber a medida, a dosagem Sim. certa, né? Não pode deixar muitas coisas soltas, revirar. A gente tem que ter um espírito de liderança, ter um equilíbrio, saber ouvir. E hoje, eu sei, e me aproveitando o gancho, gente, como teve essa situação com o Rose, às vezes eu errei com outras pessoas. Teve mais alguém, assim? Deixa eu lembrar. Teve mais uma pessoa, mas foi pro problema interno, de administrativo, que nossas ideias não batiam. É normal. Exatamente. Mas assim, eu peço desculpa, né? Não só nesse sentido, né, de problema interno, de administrativo, mas se eu errei com alguém, até mesmo com um eleitor, peço desculpa, assim, que a gente erra, a gente aprende, a gente amadurece. Verdade. Inclusive, sabe, Fernandinho? É uma coisa que eu quero ressaltar, eu não tenho político inimigo. Ah, é? Não tem inimigo na política. Não tem. A gente respeita a oposição, a gente respeita os pensamentos diferentes, mas eu não tenho inimigo. Porque, assim, é engraçado, a gente vê nesse país polarizado aí, dessa rinha, né? A gente vê entre famílias as pessoas brigarem, porque um é Lula, o outro é Bolsonaro. E é engraçado que na política, às vezes as pessoas se matam e depois você vai ver ali, eles conversam entre si, eles dialogam. O Bolsonaro já apoiou Lula. Né? Então, assim, o Bolsonaro ficou 30 anos, né, no Congresso aí, também na Assembleia Legislativa lá do Rio. Então, estranho assim mesmo, é bobagem ficar brigando, sabe? Sim, por isso que eu estimulo, sabe, esses espaços democráticos, sabe? Assim, é um momento que a gente tem, assim, de reconhecer, de ajustar, né, de perceber se a gente está acertando mesmo alguma coisa. Porque eu sempre digo para todos, já falei isso para Nozinho, já falei para todos os políticos que eu já servi, e eu já vi o Márcio Passo também, com muita sabedoria, colocando isso, assim, o pior servidor de cargo de confiança é o puxa-saco. Sabe, assim, o puxa-saco, ele não agrega nada, ele não te dá retorno, sabe, ele fica ali te afagando, ele vive disso, de puxar saco. Então, eu gosto mais das pessoas, assim, que confrontam nas ideias, não é ser teimoso, né? Eu tô falando, assim, não, mas peraí, é isso mesmo que você vai fazer? Às vezes a gente assusta, né, com as pessoas assim, mas depois ali na frente eles vão ver que a gente tava certo. Ou se a gente também tiver errado, a gente vai reconhecer o erro, não, cara, você tava certo. Né? Mas assim, qual que é o seu aprendizado desses tempos, assim, e qual o melhor modelo de governança hoje? Vamos aventar, assim, que se você um dia tivesse, assim, ou numa assembleia, ou numa câmara, na parte legislativa, assim, vamos esquecer a possibilidade de estar no executivo, né, que, por enquanto, assim, qual o modelo ideal que você veria, assim, hoje para gerir, por exemplo, a Câmara de novo? Eu repetiria na questão do bom relacionamento, do diálogo, do respeito à democracia. Em uma boa gestão de legislativo, a gente tem que prezar pelo relacionamento e pelo diálogo. E quem ganha com isso é o povo. Verdade. Então, a gente tem que respeitar essa situação de polarização. Você citou aí a questão, né, de Bolsonaro e Lula. Eu apoiei Lula, não é segredo para ninguém. E eu tive problema dentro da minha casa, da minha família, né? Então isso foi eu também tive. Isso foi realmente uma coisa que...
Meu pai é bolsonarista. E aí eu falei assim, mas como é que pode, pai? Não é possível que você... Não, mas isso é jeito, é modo de falar. Mas, não é assim, não. Assim, mas vamos lá. Eu acho que... deixa eu só colocar uma deixa, que eu acho que essa política gerou uma situação de um ódio. E acho que até das duas partes foi muito grande. Isso foi muito prejudicial para a democracia, sabe? Para as famílias, né? Que tanto se defende isso, aí, exatamente. Né? Acho que foi... acho que a gente tem que lutar muito para que isso não aconteça novamente, que o respeito seja acima de qualquer coisa, acima de qualquer política. Eu quero só pegar uma deixa na sua fala aí, sobre a questão de, Bolsonaro apoiou Lula, etc. E vou citar aqui a situação da realidade do município. As pessoas falam que, porque o grupo tudo é 12, é tudo a mesma coisa, tem 20 anos que está o grupo 12. Então, gente, eu já trabalhei no governo de Nozinho durante 10 meses, inclusive apoiei, assim, lá atrás, há 8 anos atrás, foi um governo muito diferente, um governo que realmente queria transformar São Gonçalo, criou... Eu tenho muito orgulho de ter colaborado, eu nunca fiz parte do governo, mas assim, sempre prestando serviço, eu tenho muito orgulho desse tempo também. Pois é, e eu assim... tinha uma equipe muito boa, né, junto com ele. Não vou citar o nome de todos, mas tem duas pessoas que tiveram um ideal que foi um marco para a história de São Gonçalo, que foram o Padre Elcio e a Glorinha, que idealizaram a escola de tempo integral. Verdade. E isso foi realmente um marco no governo de Nozinho, há 8 anos atrás, foi muito importante. Mas política, Fernandinho, são ciclos, né? Tudo na vida tem ciclo e encerra. Então, gente, eu quero deixar claro o seguinte: o 12 é 12 de Nozinho. Eu não sou 12. Eu fui 14 todas as vezes que eu fui candidata a vereadora, inclusive candidata a prefeita pelo 14. Então, é ciclo que foi encerrado e eu realmente não faço parte desse grupo. Deixar bem claro que 12 é Nozinho. Ou seja, você tem orgulho, né, de ter contribuído no momento, mas você tem identidade, é isso? Isso, eu tenho identidade, eu tenho personalidade. Claro. E fui candidata a prefeita para defender os ideais que eu acredito que são Gonçalo. Um abraço aí, né, pro Padre Elson e Glorinha também, que foi citado. Deixa eu dar uma corrida aqui no Zap aqui, no nosso chat, porque já tem muita mensagem aqui. O programa tá pipocando aí hoje. Deixa eu ver se eu consigo saber quantos que estão online aqui. Não tô conseguindo ver aqui porque o link ficou dobrado aqui. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então. Do chat aí, a Rose primeiro mandou ali, aqui estou. Boa noite, galerinha de Reginaldo Lopes. João Paixão, boa noite. Poliana da Silveira Gomes, boa noite. Deixa eu ver, Rosa Rabelo, Adriana Santos, Gisele Alves, Rosimeire Souza, Luciana Bicalho, representatividade feminina em nossa cidade. Tá aí. Vanderlei Lázaro, boa noite. Portal do Médio Piracicaba, Edel Saulo, tá com o olhinho regalado aí, viu? Eu acho que tá assustado aí. Bacana. Vamos ver, quem mais? Evaldo Silva, boa noite, estou ligado aqui. Marcos Antônio Bicalho, dando um tinino aí. Priscila, acho que é Josélia, ou Juscelia, não sei. Desculpa aí por ler errado aí. Washington Reis, Antônio Marcos, Maria da Conceição Molrock. Opa, cheguei. Deixa eu ver, Vidiane Duarte, Rubens Papias ou Papias, é isso? Não sei, deve ser Cruel, não sei. E deve ser o Cruel. Adriana Santos, Socorro Santos, Fernanda Oliveira, parabéns, Luciana. Representatividade feminina na política local nossa cidade. Fernando Miranda Filho, boa noite. Gisela Mafra, oi Lu, boa noite. Que alegria te ver aí, ó. Tá aí, dando alô pra você. Obrigada, pessoal. Carmelita Piedade, boa noite. Renato Roberto, Adecília, Noêmia, Miguel, Renato Roberto, nossa, gente pra caramba, não sei se eu vou dar conta de ler tudo, não. Patrícia Franci Cruz, boa noite. Quem sabe o que faz ao vivo. Opa! Bacana. Tarsila Castro, Eunice Coura,
Canal de Tiago, Ilza Maria, Cláudia Santos, Cláudia trabalhou na prefeitura. Claudinha. Karina Alves, Ivonete Oliveira, Flávio Lial, Tarsila Castro, Sônia Soares, Saulo Bicalho, Felipe Henrique, Antônio Marcos de novo aqui dando boa noite, não sei se é o mesmo, Valéria Otaviana, deixa eu ver aqui, vou ver se tem gente pra caramba, não sei se eu vou dar conta de ler não, gente, espera aí. Uma mulher com garra, a Marina Dias Bicalho, uma mulher com garra, tem muito orgulho de acompanhar essa trajetória, principalmente das inúmeras coisas boas que ela fez para São Gonçalo. Obrigada, amor. Luciana, à frente da Câmara e na Secretaria de Saúde. O trabalho dela foi muito bom, Antônio Marcos. André Araújo, boa noite a todos. Luciana, uma mulher guerreira, empoderada e focada. Ô, gente, vocês vão ter que me ajudar lendo aí, ó. A ler aí, ó. José Nepomuceno, será que é ali do Bom Sucesso? Eu acho que deve ser Tareco, né? Tareco? Eu não sei, acho que sim. Um abraço para ele aí. Aí tem Cristina Nepomuceno, Rodrigo Rocha dando um alô também, passou aqui. Pergunte, Luciano, por que não foi construída a rodoviária de São Gonçalo? Você sabe disso? Uai, o pedido foi feito, inclusive, por mim no primeiro mandato. Né? Mas são situações que são executivas, né, gente? Eu não posso ser responsabilizada sem que perguntar para prefeito. Eu ainda não fui prefeito de São Gonçalo. Felipe Henrique, parabéns por ser essa pessoa que acredita na nossa democracia e respeita os eleitores de São Gonçalo. Tem muito orgulho dessa mulher maravilhosa. Rodrigo Rocha de novo. Caso volte para a política, como ela vê uma São Gonçalo ideal? Você quer falar disso aí pro Rodrigo? Quero. Rodrigo, boa noite. Boa noite, gente, a todos vocês que estão aí apoiando. Obrigada mesmo de coração. A São Gonçalo ideal é uma São Gonçalo de oportunidades para o povo de São Gonçalo. Nós precisamos, eu falo muito como mãe, falo com outras mães, falo com os pais. A gente precisa de criar um futuro para São Gonçalo, um futuro que seja digno para os nossos filhos. Então, o primeiro momento, a gente fala muito em sustentabilidade, né? Foi muito falado na minha campanha, meu plano de governo foi todo desenvolvido à base da sustentabilidade. Mas o primeiro passo para São Gonçalo ser uma cidade sustentável, ela precisa de ter água tratada, ela precisa de ter esgoto tratado e ela precisa de ter capacidade de energia. É uma cidade que tem um potencial enorme, está bem localizada, tem uma arrecadação que está entre as maiores do Brasil, todos nós sabemos disso, mas precisamos de investir no desenvolvimento sustentável de São Gonçalo. Eu, pegando gancho aí, eu escutei um zum na cidade aí há pouco tempo. Se tiver alguém da prefeitura que quiser manifestar aí, mandar pra gente no zap aí, a gente coloca no ar. Mas a gente teve informação paralela aqui, a gente não sabe se tem fundamento. Diz que a cidade estava há pouco tempo atrás com mais de 700 milhões em caixa aí, é muito dinheiro mesmo. Não sei se pode estar com uma soma dessa tão alta, né? Mas realmente é uma cidade privilegiada. Luciana, a conversa está rendendo muito bem e espero que você esteja curtindo aqui o programa aqui com a gente. São 7h38, né? E eu acho que a gente precisa também dar o toque aqui que o programa vai pegar fogo no próximo bloco aí. Pode apertar mais a tarraxa? Pode, mas eu... Só voltar essa questão da São Gonçalo que a gente idealiza, nós temos que preocupar muito com a diversificação econômica de São Gonçalo. Atrair empresas que possam realmente dar oportunidades para gerar emprego, gerar renda. É muito triste quando a gente ouve, porque fulano foi embora para os Estados Unidos, fulano foi embora para Monlevade, fulano foi embora para Itabira, porque não tem oportunidade em São Gonçalo. São Gonçalo tem que ser uma cidade de oportunidades para o povo de São Gonçalo. São Gonçalo tem muita gente boa de serviço. Eu sou prova disso na Câmara, que a gente contratou pessoas que faziam parte da equipe que trabalhavam em casa de família. Olha só. Que nós tiramos, demos a oportunidade e hoje são pessoas que aproveitaram a oportunidade e hoje não estão desempregadas, né? Por causa da oportunidade que elas tiveram, abraçaram a causa, em qualquer lugar que elas fizeram um processo seletivo,
a Vanderlei, a Laís, elas estão empregadas através de processo seletivo. Então, a gente tem que acreditar nas pessoas de São Gonçalo. Isso eu falo que é uma prioridade de qualquer prefeito. Sim, claro. Valorizar o povo claro. de São Gonçalo. E aí a gente vai chamar um break, mas já avisando aí para o pessoal que está assistindo a gente aí, por enquanto eu tô pegando um pouquinho leve com ela aqui, indo mais na história dela aqui, pro coração dela não pular para fora da boca aí. Mas a gente vai apertar um pouquinho mais, né? A gente precisa saber mais umas informações, umas fofocas que apareceram dias para trás aí, que a gente tem que tirar limpo. Então você que tá assistindo a gente aí, bicho, cutuca o vizinho aí, ó. Vocês têm algumas formas mais legais de participar aí. Quem tem 2 dispositivos, tipo 2 celulares, ou tem uma televisão lá, Smart TV e um celular, ou tá perto de uma pessoa, usa um celular para assistir e o outro ali para comunicar com a gente com o chat. Eu acho que vocês já pegaram a manha, porque esse chat aqui hoje tá bombando aqui, tá? Eu vou dar uma corrida depois aqui também nos grupos de WhatsApp, né, pra gente dar uma olhada. A semana foi bem carregada. Hoje nós tivemos um caso aí de um incêndio lá no Hiper, acho que foi um princípio de incêndio, né? Então, assim, hoje o dia tá nervoso, né? Então nós vamos chamar o break aqui, né? Porque tem que faturar também, né? Dar o retorno para os nossos patrocinadores no Dia da Liberdade e a gente volta em instantes, tá bom? Você tá preparada, Luciana? Preparada. Toma uma água aí, menina, porque o bicho vai pegar daqui a pouco, hein? Vamos chamar o break aqui. Este é o mosquito da morte. Além da dengue, ele é transmissor da zika, da chikungunya e da febre amarela. E se cria em caixas d'água, vasos de plantas, pneus, piscinas, garrafas. Mas é no lixo acumulado onde o mosquito da morte mais encontra a água parada que precisa para se procriar. E ele é tão mortal que pode infectar até 300 pessoas. É preciso eliminar os focos antes que o mosquito da morte elimine você. GDF.
volta aí, 7h44, quase 7h45, programa rendendo pra caramba aí, ó. Dia 28 de abril de 2023, Dia da Liberdade, garantida pelo Tiradentes. Liberdade essa que está presente aqui também, sob o patrocínio da Prefeitura de São Gonçalo e apoio da Câmara. Conosco, Luciana Bicalho, né, que não pagou pau e mandou reto nas perguntas aí do primeiro bloco, com suas respostas sobre sua infância, ficou ali bastante ali emocionada, né, num dado momento, e sobre suas atuações ali na Câmara, na Secretaria de Ação Social. Mas conforme eu tinha prometido aí, nós vamos apertar um pouquinho a tarraxa agora, viu? E falarmos também dos maiores desafios que essa mulher já passou e ainda pode passar na vida. Então, Luciana, quando você assumiu a Secretaria de Saúde, no início da pior pandemia já vivida neste milênio, vou contextualizar antes aqui para a população às vezes lembrar também, que é um passado recente, muita gente vai se lembrar. Ficou muito discutindo ali, né, com o caso da Covid-19 ali, dos danos, esses danos que foram potencializados por narrativas toscas, de brigas entre direita e esquerda, um lado ali com negacionismo, né, contra as vacinas, as experimentações malucas. Eu fico imaginando, assim, daqui uns 10 anos, a gente falar para os filhos da gente, para netos, só se acredita que nessa época teve médico, teve gente às vezes prescrevendo ali cloroquina, né, ivermectina, né, e receitas assim, que ninguém sabia como lidar. Então assim, não foi propriamente má fé, mas existia por trás ali uma narrativa, uma disputa ideológica, né? Mas se você for olhar assim, cloroquina é para combate da malária, né? Malária o que é? Um protozoário, nem é um vírus. É como a gente querer dar um remédio para um animal, sendo que é uma planta ou vice-versa, né? Da mesma coisa a ivermectina, que é um verme, não é um vírus também, né? E defesas absurdas, assim, que a gente via assim, a gente tem que deixar as pessoas morrerem, né? Porque isso faz parte da seleção natural, né? Assim, coisas que a gente vai ter dificuldade depois para falar para os filhos da gente porque que a gente viveu esse tempo, né? Não estou entrando em detalhe que se é direita ou esquerda, né? Mas a gente viveu isso, né? São fatos. E chegou, inclusive, você teve o caso lá de perder sua mãe, né? Assim, com essa terrível doença que a gente lamenta muito aí. Então, Luciana, assim, como é que foi? O que foi assim que vocês fizeram assim à frente assim da Secretaria de Saúde para tentar conter, né, até pelo menos segurar um pouco essa pandemia? E quais resultados efetivos vocês conseguiram assim? Como é que ficou São Gonçalo nessa época assim, com relação ao Brasil, a outras cidades do Brasil e o do mundo às vezes? Tá. Então, Fernando, antes de passar para essa outra etapa que foi a saúde, só quero colocar duas observações aqui que eu tenho muito orgulho de realização na Câmara, que foi a ampliação do prédio da Câmara, que a gente fez isso para proporcionar mais conforto ao cidadão, e também com todos os projetos, que tudo que a gente desenvolveu na Câmara durante esses 6 anos, a gente devolveu quase 10 milhões de reais para a Prefeitura. E esse retorno, esse dinheiro que foi devolvido, essa devolução, ela foi destinada para várias entidades, inclusive a APAI, a mobília da APAI é toda com destinação da Câmara, associações, a BVIT, na época a gente deu destina uma van, grupo de congados, enfim, a gente, além de desenvolver todos os projetos que tinham que ser desenvolvidos, a gente ainda economizou e devolveu recursos para a gestão. Deixa eu só fazer um gancho aqui, sem desmerecer o que você falou aqui. Eu tenho muito medo quando vejo câmaras, vejo instituições. Eu vi há pouco tempo acontecer isso também lá na AMEP, sobre a gestão de Ledes Braga, que é um cara que eu admirava muito. Aí, esse debate, às vezes, de devolver dinheiro, eu vejo com uma certa preocupação. Não é o caso seu, porque você já disse aqui agora que você conseguiu reformar a Câmara, você implantou o CAC, implantou o PROCON, né? Então, assim, teve uma vida ativa. A Câmara era ativa, né, naquele momento. Então, não é tanto o caso. Mas, sim, eu fico preocupado quando eu vejo instituições públicas
gabar de que devolveu o dinheiro, sabe, assim, será que não tinha nada o que aplicar, não tinha nada o que fazer, sabe, assim, uma MEP, qual o sentido, por exemplo, de uma MEP que está ali para servir, né, tem a função de servir as prefeituras, ela recebe para isso, municípios às vezes que tem uma renda pequenininha, né, e que sacrifica para tirar um dinheiro ali e colocar nessa associação, e às vezes você vê ela ali, pega e gaba lá, deixei tantos milhões em caixa, sabe, assim, porra, por que não aplicou esse dinheiro? Não é nem banco, não é isso, não, é aplicar assim para trazer melhor qualidade de vida, desenvolvimento, né? É só essa observação para que quem estiver gerindo alguma coisa aí, não foque só nisso, não. Vocês prestem atenção aí, porque vocês têm que mostrar serviço, né? Mas então, voltando aí à questão da saúde, o que vocês fizeram assim, para tentar segurar a Covid e quais resultados práticos vocês tiveram, assim, do ponto de vista estatístico, assim? Deu resultado? Então, Fernando, na verdade, eu vou te responder do Covid, que foi uma das últimas etapas quando eu estava enquanto secretária de Saúde. Porque, na verdade, eu assumi a Secretaria de Saúde em março de 2019, quando foi no inicinho de junho, 2 ou 3 de junho, eu não me lembro, né? Foram 1 ano e 2 meses à frente da Secretaria de Saúde. E a pandemia, né, começou em março de 2020. E foi muito difícil para a gente que estava à frente da Secretaria, para a equipe, né, os profissionais da saúde, de uma forma em geral, todos os profissionais de saúde. Porque... Você tem formação na área de saúde? Não, nenhuma. Minha formação é na área de contabilidade. Olha só, e caiu na saúde, Caiu na saúde e já com essa missão gigante aí. Caraca. Então, e nós... tudo muito novo, né? Novo para todo mundo. E a gente... Eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque Deus sempre coloca pessoas boas na minha vida. Como colocou na Câmara. E, gente, eu sempre enalteço os servidores públicos da Prefeitura de São Gonçalo. Nós temos servidores comprometidos. Eu estou falando assim, né, de uma forma geral, mas os profissionais da saúde de São Gonçalo, eles são muito comprometidos com a saúde do nosso povo. E nós tivemos assim, um apoio muito grande de toda a equipe. E também na época, né... Quais tipos de ações vocês fizeram? Eu lembro de barreira sanitária, detetizar... barreira sanitária, desinfecção nas ruas. E muitas ações foram em parceria na época com o DAI, com outras secretarias. Distribuímos máscaras para toda a população. Criamos 10 leitos para Covid, né? No caso, no PA. Verdade. Além de toda mudança de protocolo, né? Em relação à pandemia, porque mudou toda a questão de atendimento. Então, assim, foi um desafio muito grande, sabe, Fernanda? A gente... mas, assim, eu acho que a gente agiu naquele momento da forma preventiva, tinha muita transparência. Eu lembro que eu fazia um vídeo com o boletim todos os dias, porque eu queria informar a população o que de fato estava acontecendo no município. Contratamos mais médicos na época, mais enfermeiros, e preparamos realmente, né, para a pandemia. Embora estava tudo muito difícil, até para comprar na época, né, tudo ficou muito... Eles inflacionaram muito, né? Eu lembro uma máscara que a gente tinha licitação de 80, 90 centavos, se eu não me engano. Foi para 5,50, 6 reais. Foi tudo Senhora. Muito difícil. Mas, enfim... Mas a barreira sanitária, por exemplo, surtiu algum efeito? Surtiu muito efeito. Lá na barreira sanitária, a gente teve diagnóstico de pessoas... Diagnóstico não. Pessoas que tinham aferição de temperatura, que estavam apresentando sintomas, já encaminhava direto para o PA. A gente teve também o call center, que as pessoas ligavam, né, que a gente pedia para evitar, fosse em uma unidade de saúde, no último caso. Então, a gente teve várias ações assim, que foram... muito, muito bem aceitas e eu acho que reverberou assim na mídia, assim, você se lembra? Se saiu alguma coisa? Teve a barreira sanitária, o MGTV veio gravar aqui em São Gonçalo, foi uma referência na época. Sim, teve. Foi muito bom. Foi assim, eu agradeço muito a toda a equipe de saúde. São pessoas que realmente têm um comprometimento e, pegando o gancho do Covid, eu falo assim, a gente viveu uma situação muito diferente, muito nova, e foi muito difícil para todo mundo.
E a equipe de saúde é uma equipe que ficou muito fragilizada, né? Sofreu porque ela estava muito. de frente. Sofreu muito. E aí a gente tem que cuidar realmente dessas pessoas, da saúde mental delas, porque elas que saíram de casa, deixavam os filhos, deixavam os pais em casa, foi muito difícil. Então a gente tem que agradecer muito todos eles pelo empenho. Mas em termos de estatísticas, você tem algum número assim que você se lembra? Então, o que acontece, Fernandinho? Foi no início, foi em março, né? Uhum. E aí, em 2020, aí eu saí, eu me ausentei, a Liette que sumiu na época. Em 2020, a gente teve a campanha, né, de municipal. Que você foi candidata a prefeita. A prefeita. Tá. Os casos foram mais brandos em 2020. A Covid foi piorando mesmo, foi em 2021, né? No início de 2021. Mas foi realmente muito difícil. Foi um desafio muito difícil. Mas em relação ao Covid foi isso. Mas quando, na época, o Antônio Carlos me convidou para assumir a Secretaria de Saúde, que eu tinha já saído da presidência da Câmara, porque na época foi o Flávio Terra Branca que assumiu. Uhum. Eu falei, não, mas saúde, um desafio, né? E a saúde estava muito debilitada em São Gonçalo. Uhum. Então eu fui com essa missão, assim, de melhorar a saúde do povo. E aí, quando a gente chegou em março de 2019, fomos com toda, assim, vários desafios, vários projetos para desenvolver. Veio a questão, de se você lembra daquela barragem que estava em rompimento. Nossa, lá de Barão. Com risco. E a gente, de Barão. Do Gongo Sul. E a gente teve que parar uma equipe de coordenadores, eu também estava na frente, para fazer o plano de contingências da cidade, que não tinha. Então, você pegou a época da enchente também? Peguei. Então, aí veio isso, mas no decorrer de 2019, a gente implantou muita coisa boa na saúde. A farmácia volante, a farmacinha de São Gonçalo era um problema, né? Porque ficava muito cheia, a gente colocou a farmácia volante nos PSFs. O que é isso, esse problema? A farmacinha municipal, onde as pessoas vêm pegar os medicamentos, hoje ela até funciona no PA, né? Ela funcionava ali embaixo no Guanabara, você lembra? Sei. Ela estava com a demanda muito grande, as pessoas vinham de zona rural de manhã e só conseguiam pegar remédio à tarde, vivia cheio, né? E aí o que a gente fez? A gente contratou uma farmacêutica e começamos, no dia de médico nas comunidades, nos PSFs rurais, ia uma farmacêutica com todos os medicamentos. E lá as pessoas já pegavam os medicamentos. Uhum. E isso desafogou bem a farmacinha e facilitou a vida do povo, né? Porque o povo... Fernandinho, eu sei o que é morar numa zona rural. Eu sei a dificuldade de sair de casa, pegar um ônibus, vir para a cidade, deixar filho, deixar família em casa. É muito difícil. Então, eu falo o seguinte, a gente que é servidor, né? Na época eu assumia um cargo de secretária e todo cargo político, agente político, a gente serve o povo, a gente está aí para servir. A gente tem que facilitar a vida do povo. E eu vejo isso assim, hoje como um grande problema. Cortaram essa farmácia volante, a gente não sabe o motivo. Mas isso dificulta a vida do povo muito, sabe? Entendi. Mas aí a gente aí teve essas ações, aumentamos especialidades no SES, neurologista, angiologista. Foi muito bom também, que evitou com que as pessoas saíssem daqui de São Gonçalo para ir para Itabira, para consultar, por exemplo. Melhorar a logística do povo. Sim. Melhoramos o transporte, compramos uma van para a questão de tratamento fora de domicílio. E aí, quando a gente estava já caminhando, né, os projetos em andamento, fizemos um mutirão de oftalmologia aqui, fizemos 400 exames, que tinha uma demanda muito grande, veio uma instituição em parceria com a gente, um fim de semana nós fizemos 400 exames de oftalmologia, fizemos várias ações de saúde. E aí, diminuímos a demanda reprimida, que tinha vários exames, etc. Você lembra isso tudo de cabeça, hein, Lembro. Porque eu quando encaro uma causa, eu encaro de peito aberto, sabe? De coração e vivencio ali, junto com todo mundo, junto com toda a equipe. E faço por prazer, tá, Fernandinho? Sim. A gente faz por amor. E mas aí... Vamos falar também da sua... Deixa eu só falar, deixa eu só falar. Vai lá. E aí, quando foi, em 2019, quando foi em janeiro de 2020, nós tivemos aquela terrível enchente de São Gonçalo. Não. E eu estava à frente da Secretaria de Saúde. Então, eu participei, né? Eu estava junto com o povo desde o dia da enchente, que foi na sexta-feira à noite, ajudando na época. Riscos de leptospirose, né? Que é do rato, até de dengue, né? Dengue. E não tinha dengue, sim. Agora tá esse horror. Agora tá né? pipocando, né? Tá muito difícil. Mas aí eu estava na rua, avisando as pessoas que ia ter enchente, tirando as pessoas de casa, dando apoio pro povo.
Foi um momento muito difícil. E, sim, eu sei o que o povo sofre com essa enchente. O que é a saúde mental dessas pessoas que estão, né, com risco de enchente. Então, assim, uma deixa, né, nessa situação, tem que ter medidas preventivas. Tem que... Isso é um outro assunto que é prioridade de se lançar. Uhum. Nós não podemos deixar o povo com esse problema, essa saúde abalada, fragilizada. É difícil, tem dificuldades, sim, mas é prioridade. Você enxerga alguma possibilidade, sim, de conter ou de reduzir, ou de mitigar essas enchentes? Fernando, é muito difícil para mim falar isso, né? A prefeitura gastou 1.300.000 com estudos e não apresentou nada de concreto. Mas eu acho que o mínimo deve ser feito, que não foi feito desde 2020, desde a última enchente, limpar as margens do rio. Eu vi, nós vimos aqui sei. Agora há pouco que o desassoreamento, eles estão propondo fazer desassoreamento. Eu vejo uma proposta dessa, assim, são 8 horas e 1 minuto, o programa tá mandando ver mais de 1 hora já de programa, mas eu vejo essas ações assim como enxugar gelo, às vezes é necessário, né? Mas eu vejo com uma certa preocupação, porque você vai desassorear, na primeira chuva vem carreando o material todo de novo, você tem que desassorear de novo e tal. Mas se for essa solução, quem sou eu? Eu não sou engenheiro, né? Mas eu gostaria de ver mais estudos. Então, nós temos um exemplo aqui perto, que é Barão de Cocais, né? Que até meu amigo, o prefeito Décio, mandar um abraço para ele. Ele fez algumas ações lá, que minimizou muito o impacto da enchente. Deu certo lá? Deu, construiu alguns muros, desassoreou também o rio. E aí eu comecei a perguntar, e aí, você pagou algum estudo? Você fez alguma coisa? Ele, não, nossos engenheiros da prefeitura fizeram. Olha só. A gente não fez estudo. E ele tem até um vídeo dele falando isso, que minimizou muito o impacto. Então, eu acho que o mínimo deve ser feito. E, Luciana, vão limpar, isso é ação... Tem que limpar. Qual que é o custo disso para uma prefeitura que tem milhões em caixa? Tem que fazer, ações mínimas. A gente escuta também, mas isso é pauta para um outro programa aí. A gente escuta também aí, podia fazer um túnel ali no terreno ali, saindo ali no Somúcio e tal. É uma coisa a discutir. Depois a gente pode chamar alguns engenheiros, por exemplo, o Tota, que é meu concunhada, já se dispôs um dia de colocar em contato com a gente, a equipe da Barbosa Melo, sabe, ver se há viabilidade nisso, para a gente dialogar isso com a prefeitura, né? Mas vamos aqui falar mais de política aqui. O povo parece que gosta mais de política, eu vou em cima dela. Agora você está como assessora aí parlamentar na Assembleia? Não. Então, hoje eu sou assessora parlamentar do Miguel Ângelo. Mas não é na Assembleia? Não, na Câmara de Deputados. Comecei... Federal. Na verdade, o que acontece? Eu apoiei o Miguel Ângelo como deputado federal, inclusive aproveito a oportunidade para agradecer todo mundo que apoiou, tanto o Tito Torres, que apoiou como deputado estadual, teve aí quase 1.200 votos, o Miguel Ângelo teve 581 votos, ficamos muito felizes. Esse é Miguel Ângelo? Miguel Ângelo. É o mesmo nome de um tio do meu pai, que já morreu. Ele tinha um cartório lá em Niterói, meu pai do estado do Rio, Mas, então, é daí que você foi trabalhar, porque saiu uma conversa aí na cidade, atravessada, que eu queria apurar isso com você também. É fato, você pegou o PT, você tomou o PT, como é que foi essa história? Que esse Miguel Ângelo, ele é do PT, correto? Sim. E você está, então, de assessora parlamentar dele no Congresso. Eu achei que era Assembleia. Quem que articulou essa coisa de pegar o PT? Você é presidente do PT agora? O que é isso? Então, na verdade, só vou falar um pouco assim, né, dessa questão do Miguel. O Miguel Ângelo, ele é filho do Durval Ângelo, né, que é vice-presidente hoje do Tribunal de Contas. E a minha relação com o Miguel é familiar. Eu tô vendo que você leu o nome do Saulo Bicalho, meu primo, filho das Dores, que é uma tia querida que eu perdi também de Covid 3 meses depois da minha mãe. E a relação familiar, o Durval é padrinho de um dos meus, do Thiago ou do Saulo, se eu não me engano. E a gente teve essa oportunidade, através até de um amigo, de estar conversando com o Durval e com o Miguel. E eu, assim,
A Dazor sempre falava comigo, Luciana, o Durval é um companheiro político. Ele é uma pessoa que é seu amigo. Além de político, ele é seu amigo. E é isso que eu venho sentindo, tanto no Durval quanto no Miguel, sabe? Estou muito feliz com o apoio do Miguel, porque é um político que realmente está perto de você, é um político que te ouve, apesar de ser deputado federal, a gente sabe das dificuldades, mas eu fui convidada para fazer parte do mandato dele, vou representar ele em toda a região, já participei de 2 reuniões, o mandato dele é um mandato participativo. Quem faz o planejamento das diretrizes do mandato é o povo, e através da gente liderança, que a gente ouve o povo e leva as demandas. Inclusive, ele vai estar em plenária na região, provavelmente aqui em São Gonçalo em junho. E é um deputado que é muito presente, sabe? Sim. E a questão da sigla, né, do PT, isso, eu sou uma política que sempre defendo a pessoa. Eu não defendo o partido. Mas antes da gente entrar nisso aí, eu quero mais detalhes. Porque saiu uma informação, né, que eu comecei a dizer que saiu atravessado. Que o Fernando é que está dando assessoria para a Luciana, foi arquitetado. Eu já escutei isso, né? Mesmo? Me colocando nessa berlinda aí. E eu presto serviço de vez em quando pro Nozinho, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse programa que você está dentro dele aqui hoje, patrocinado pela prefeitura, né? E não teria dificuldade, tá, de te atender ou atender qualquer outro, porque Nozinho não tem nenhum compromisso comigo, assim, de cargo, de nada, assim como também eu não tenho que ter com ele, né? A gente tem que ter ética um com o outro, diálogo e tal, né? Mas nada além disso. Então, eu não teria dificuldade nenhuma de ter te atendido nisso. Mas, lembrando, assim, eu nem sabia que você estava com o PT. Foi o dia que eu fui te convidar para a entrevista aqui, que saiu esse assunto. Olha, ela assumiu o PT. Afinal, você está afiliada no PT? É presidente do PT? Não. Na verdade, é o seguinte, o PT em São Gonçalo está inativo e ele precisa ser reconstruído, né? E aí, a gente... E essa ideia, vamos mais ali, essa ideia de pegar o PT, então saiu lá do gabinete lá do Val Ângelo, de onde saiu isso? Não, essa ideia porque eu não estava envolvido com isso, Não tem nada a ver com você, a gente não teve nenhum diálogo em relação a isso. A ideia de reconstruir o PT foi até um dia na campanha do Miguel, eu encontrei com o Peixinho, que era o ex-presidente, e falou, Luciano, vamos sentar, vamos conversar. E isso foi através de um diálogo, né? Até com o Peixinho, com o Ézio. O Rogério, eu não sou presidente do PT, eu não estou filiada no PT, eu ainda estou no PTB. Então você está no PTB? PTB, então, que é o partido que eu fui... Né, mas por que esse assunto que você tomou o PT, então? Porque, na verdade, o que acontece? Como o Miguel Ângelo foi o deputado majoritário aqui em São Gonçalo, a gente teve essa abertura dentro do PT de conversar com a diretoria executiva lá do PT, e eu fui com o Peixinho lá, e o Peixinho participou, o Wes também, e isso foi tudo acordado, foi dialogado. O Rogério, que era o vice-presidente... Rogério de Monlevade, Rogério Bicalho? Não. Rogério, ele é do Certo Seara, trabalha aqui, se presta serviço para a prefeitura há muitos anos, dirige... Porque tem um dos Bicalho que é do PT, né? E outro que não é, que é mais PL, né? Acho que o Rogério Bicalho, médico, ele é mais do bolsonarista, não é isso? Aí eu não vou saber Você te falar, não sei. Mas o Rogério hoje é o presidente do PT. E o diretório está formado assim, com 2 mulheres, tem o Hernani, que é um amigo nosso, que tem um sítio aqui em São Gonçalo, eleitor de São Gonçalo, ele está como vice-presidente. O Peixinho continua no diretório do PT, então não foi nada tomado, foi tudo acordado e conversado. E aí a ideia dessa nova diretoria do PT é reconstruir realmente o partido aqui em São Gonçalo, aproveitar a oportunidade, né, do partido estar aí em ascensão, com o governo federal, né, com o presidente do PT, e fortalecer o partido, mas não tem nada de tomar. Gente, é sempre diálogo, tem que ter diálogo. Porque às vezes pode magoar, né, uma ala ali mais conservadora, né, mais de raiz, né, do PT, e às vezes essas mexidas assim assustam. E aí vem esses burburinhos todos. Eu jurava de pé junto até o momento que você chega aqui, que
você estava no PT, que você era presidente dele. Não. É. Por enquanto, não. Né? Tá. A gente vai estudar, avaliar todas as possibilidades, mas ainda não. Uai, então vão apertar mais. Haveria possibilidade de você ser candidata, por exemplo, do PT a prefeita em 2024? Então, Fernandinho, essa é uma resposta, sabe, que eu não sei te falar agora. Primeiramente, porque eu sou muito povo. O que o povo quiser, eu vou apoiar o povo. Então, eu não sei se eu seria a candidata, né, do grupo da oposição, apoiando a oposição. Hoje a gente tem aí nomes que podem ser candidatos também, e que se o povo quiser, eu estarei junto com o povo. Tem, por exemplo, o Cássio, né, que é vereador, que está fazendo um trabalho bacana na Câmara. Tem o Quito, que é vereador também. Tem o Buzica, que já foi candidato. Tem o próprio ex-prefeito Antônio Carlos, né? E pode surgir até outros nomes, até outras pessoas. Eu vou estar junto com o povo. O que o povo quiser, nós iremos apoiar. Tá certo, é por aí mesmo. Mas é porque eu fiquei na época, assim, que eu soube desse negócio, tem umas 2 semanas, né, dessa possibilidade de ter pegado ou tomado o PT. Eu falei assim, gente, se eu estivesse te orientando, eu teria muito receio de te orientar um negócio desse, porque assim, o risco depois de haver alguma mudança, né, e tomar um partido, a gente já viu isso aqui na cidade, né, em outros lugares também, o risco fica muito grande. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Acho que você já respondeu, que já saiu ali do Rodrigo, né? Qual que é a São Gonçalo que você defende? Você quer adicionar mais alguma coisa? Qual que é a São Gonçalo que você tem como ideal? Assim, você já respondeu uma parte disso, mas... A gente está finalizando. Tá quase. Eu ainda vou passar aqui, tentar dar uma lida aqui no chat ainda. Então deixa eu só falar, fazer algumas considerações que eu gostaria de falar aqui. A questão desse pânico que a gente está vivendo, das ameaças, dos ataques nas escolas. Eu como mãe, né, a gente preocupa muito. Realmente eu fiquei muito surpresa ontem com a notícia que teve aqui em São Gonçalo, né, de que foi pegar um rapaz, etc. Mas eu defendo muito, sabe, que pós-pandemia nós temos que cuidar da saúde mental das pessoas. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também de uma equipe da educação que saiu de uma pandemia com a saúde fragilizada e agora está passando por essa situação que eles precisam estar seguros para cuidar dos nossos filhos. Então, a gente, né, eu acho assim, eu vou além da segurança nas escolas. Tá tendo segurança na porta, tem que ter detector de metal, tem que ter câmera, todas as possibilidades de segurança nós temos que implantar aqui em São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade que tem recursos e nós precisamos de investir na segurança. Por quê? Porque a escola sempre foi o lugar que a gente leva os filhos com segurança e confiança. A gente precisa de restabelecer isso. E nós precisamos de cuidar, porque a gente sai de uma pandemia, agora vem essa questão do pânico. O que vai ser da saúde dessas pessoas? Então, a gente tem que ter também nas escolas psicólogo e assistente social para cuidar dos nossos filhos e dos nossos profissionais da educação. Tá? Eu talvez também, assim, eu fico um pouco assustado, assim, de ver esse tipo de segurança muito ostensiva, né? Que com segurança armada, etc. Porque é um choque também, né? Para as crianças, que pode também dar outro tipo de revertério. Eu acho que tá aí uma oportunidade, sim, e uma missão que a gente tem que reforçar aqui para as igrejas, tanto a católicas, evangélicas, de Umbanda, sei lá, quaisquer que sejam as religiões que pregam o bem, né? Assim, gente, pô, vamos parar de ficar falando de arma, vamos parar de ficar mostrando tanto crime, tanto sangue, sabe? Assim, vamos falar mais de amor, né? Vamos falar mais de amor ao próximo, sabe? Assim, enquanto a gente ficar nesse negócio assim, de achar bonito a ostentação de armas, não sei o quê, assim, a gente está potencializando pessoas que às vezes já têm uma tendência psicológica ou psiquiátrica ali de surtar, né? Então, eu acho que é preciso a gente trabalhar também nesse sentido. Sabe, eu até vou além, assim, não é além, eu ia falar sobre isso, estava até esquecendo. Eu acho que primeiramente o mundo está repleto de maldades, sabe? Então, a gente tem que pegar muito a Deus, ter muita fé em Deus, muita oração, para a gente conseguir, né, superar todas essas situações. Eu vi um depoimento da Marta, que é minha cunhada,
no grupo de família, exatamente nesse sentido, assim, que você não tem medo de mandar a menina para a escola, né, a Maria, mas a gente pega com Deus, ela está indo sob a proteção de Maria. Mas, enfim, é isso mesmo. Antes da gente terminar, você vai ter mais um espaço aqui para a gente fazer a despedida. Mas vamos dar mais uma corrida no chat aqui, que senão depois o pessoal me puxa a orelha aqui. Adriana Souza Silva, Valdeci, Pereira da Silva faz a pergunta de Rodrigo Rocha. Acho que eu fiz aí. Ah, não, tá aqui, ó. Pergunte a Luciana, outra pergunta, tá? Do Rodrigo Rocha. Ele tá te apertando aqui também, ó. Qual a sua relação com Antônio Carlos hoje? Então, vai. Eu e o Antônio, a gente tem menos diálogo, porque era natural lá atrás, a gente trabalhava junto, a gente tinha um diálogo mais próximo, mas hoje a gente realmente tem pouco diálogo, mas nada de inimizade, nada de problema, a gente respeita um outro como político, e isso, né? Não tem muito o que falar. Não. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre essa questão assim do Antônio, se você me permite, só dizer para ele aí que a gente espera ele aqui no programa com o mesmo nível de tratamento que foi te dado aqui, né? Que a gente já deu para o pessoal do Nozim, para todo mundo aqui vai ter o mesmo tipo de tratamento no ambiente do respeito à democracia, no respeito um com o outro, tá, Luciano? Então, Antônio, você já é convidado aqui, eu reitero isso aí, mas nós vamos ouvir o Buzico, vamos ouvir o Cássio, vamos ouvir o Diego lá na Câmara, todos que quiserem, Felipe, todos que acharem que tem alguma coisa a dizer, o programa está aqui aberto, tá? Tem ainda sobre os chats aqui, Valéria Duarte, um abraço para você, Valéria. Vidiane Duarte, parabéns, Fernandinho, pelo seu posicionamento, programa prezando pela democracia. A gente que agradece aqui. Sobre o Antônio já perguntou. Você, Luciana, à frente da cidade, São Gonçalo iria decolar, tá? Deixa eu ver quem que falou isso aqui. Antônio Marcos. Esse Antônio Marcos é super fã seu, hein? Um abraço. Silvia Lacerda. Luciana, qual o seu interesse político hoje para São Gonçalo no dia de hoje? Silvia do Bamba. Você quer falar? Um abraço, Silvia, amigona do coração que nós temos. Então, já falei aqui, né? O nosso interesse para a política de São Gonçalo é fazer uma São Gonçalo do futuro, é construir uma São Gonçalo do futuro, uma São Gonçalo de oportunidades e uma São Gonçalo que nossos filhos tenham dignidade para viver aqui futuramente. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais ainda aqui. Cássio Túlio, excelente entrevista. Cássio Túlio é o vereador? Um abraço para ele. Ô, Cássio, você vai ter que vir cá também, viu? Você não fica escondido aí, não. Esse tipo de conversa, pegar as coisas da velha política, nova política, existe diálogo e transparência, foi da Vidiane. Vanderlei Rodrigues, estamos juntos. Outro, Antônio Marcos dando parabéns aqui pra gente aqui. Aloysio Pio Figueiredo, boa noite, Aloysio. Boa noite pro pessoal do Martins aí. Clone Andrade, é isso mesmo? Clone Andrade. Gostei desse canal, vou seguir mais vezes. Seja bem-vindo, né? Rosimeire Souza, parabéns pelo posicionamento, mulher de fibra, é muito inteligente. E Thiago Bicalho, entrevista de nível de cidade de TV grande. Que bacana. Então vamos lá, nosso programa rendeu pra caramba. 8 horas e 18 minutos, mais de 1 hora e 18 de duração. Dia da Liberdade, né? Então, muito bem, Luciana, muitíssimo obrigado aí por ter vindo, né? Por ter dedicado bem num feriadão aí prolongado, podia estar indo em conforto com sua família ou dando um passeio por aí, né? Você veio aqui, se produziu toda, né? Parece que foi até no salão, né? E muito legal conversar com você com essa liberdade aqui, né? E a gente vai estender esse mesmo papo para as outras pessoas também, né? Que tenham outras propostas também para participar, né? Assim como também do pessoal do governo, todo mundo aqui é bem-vindo aqui nesse espaço democrático, né? E lembrando, assim, que olha que coincidência, né? No dia
da gente celebrar a liberdade, né? Então, para suas palavras finais aí, Luciana, você quer arrematar aí com mais alguma coisa aí? Então, Bernardinho, se me permite, eu quero falar, né, algumas situações. Antes de vir, eu conversei com algumas pessoas que estavam próximo de mim hoje, almoçando lá em casa, a Ângela, o Marquinhos, depois eu fiz a escova no salão de Adecília. E perguntei assim... Manda um abraço para ela, senão vai ficar brigado com você aí. Abraço, Ercília? A Dercília, abraço a Dercília, abraço Ângela, Marquinhos. Eu perguntei assim, o que vocês gostariam para São Gonçalo? O que vocês gostariam de ouvir, né, de propostas para São Gonçalo? Ah, que bacana. E eu tive respostas diferentes. Um falou, eu queria uma São Gonçalo que tivesse água tratada, esgoto tratado. A outra virou e falou assim, eu gostaria, Luciano, de uma São Gonçalo que tivesse menos perseguição e mais igualdade. E que respeitasse as diferenças. Eu achei muito bacana essa fala, porque realmente a gente não pode, né, na política de hoje, a gente não pode perseguir as pessoas. A gente tem que respeitar. E a Dercília até falou comigo uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente pensar no São Gonçalo do futuro também. Oportunidades de escola técnicas e universidade de São Gonçalo. Será que eu vou ser perseguido também? Não, acredito que não, né? Eu acredito que você não vai ser perseguido porque você tem uma estrutura que aí, ó, o Thiago Bicalha, meu primo, um abraço, Thiago, falou que é estrutura de TV de cidade grande. Então, São Gonçalo tem que valorizar, né? Você que investiu em nossa cidade, que tem uma estrutura dessa. Mas a questão da deixa aí, né, da resposta, da questão da faculdade, da escola técnica, são projetos que podem ser uma realidade de São Gonçalo e que a gente sabe que faz falta, assim, além da população de São Gonçalo não ter que sair daqui para estudar, até para atrair pessoas, né, para a cidade desenvolver. Então, é um projeto muito importante. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, antes de encerrar, antes de te agradecer, é sobre a questão do pacote 100 obras. Até colocaram lá, fizeram uma montagem assim, 100 com S, 100 obras, né? Mas... Já vai alfinetar. Mas a gente tá aqui, um espaço aberto, democrático, e eu acho que eu tenho todo o direito de falar a minha opinião. Tá. O que eu acho, primeiramente, qualquer gestor responsável com dinheiro público tem que acabar as obras deixadas pela gestão anterior. E aí a gente tem obras que impactam totalmente na qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, o asfalto de Petit, o asfalto de Fernandes. Esses asfaltos foi um requerimento que eu fiz lá no meu primeiro mandato, porque a gente viu a necessidade. É uma história... A própria prefeitura, que tá aqui, esqueleto lá, que tem que terminar. A própria prefeitura. Então, assim, só pegando... Tem a escola de Pacas, que uma vez eu fotografei lá. Uma historinha de família. Meu pai dava carona pro povo de Fernandes, vender verdura. O povo de Fernandes tem uma dificuldade muito grande, é tudo muito longe. Então, são obras prioritárias. E a questão da escola, a escola de Pacas já está com a primeira etapa para ser concluída. E hoje é inadmissível a gente pensar que em São Gonçalo do Rio Abaixo tem crianças que têm acesso à escola pela primeira vez com 5 anos de idade. Porque lá na região das Pacas não tem creche. De Fernandes não tem creche. Então, as mães têm essa dificuldade para trabalhar. Então, é prioridade São Gonçalo. Tem que acabar a escola, a gente tem que fazer uma creche para aquela região. Que só lá hoje ainda não tem uma creche. Então, são obras prioritárias que antes de lançar um pacotão de 100 obras, primeiro vamos ter responsabilidade com o dinheiro público e vamos investir nas obras que são realmente de impacto na vida do povo. Tá aqui esse prédio da cidade administrativa. Se ele não tiver interesse de fazer a cidade administrativa, que faça um outro projeto. Mas está lá, gente, obra, dinheiro público não pode jogar fora. A gente tem que respeitar, a gente tem que fazer um bom uso do dinheiro público, porque é o dinheiro do povo. Né? Eu tenho até uma sugestão sobre essas questões aí, porque que pense também nesse local lá do prédio da prefeitura, tem estacionamento. A cidade está ficando um horror para estacionar. Não tem. E com isso começa a sair prejudicado, né? Fortalecer o comércio também, né? Não precisamos fortalecer o comércio de São Gonçalo. Exato. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda apareceram mais umas aqui. Luciano escolherá o lado do povo. Exatamente, Luciano é do povo e pelo povo. Enfim, eu acho que é isso aí. Acho que a gente deu o recado.
Então, o estúdio está sempre de porta aberta. Obrigada, aqui para o que você Fernandinho. precisar, tá? A qualquer momento. E a gente agradece muito as participações da galera aí do Zap, no nosso chat. Eu não consegui nem dar uma passada aí nos grupos aí do Saulo hoje, do Rodrigo, mas que tá todo mundo antenado no chat aqui. Gente, porque já são 8h24, tá todo mundo tomando cerveja aí. Eu tô aqui na seca ainda, né? Me ajuda aí. Eu acho que eu tenho o direito de falar um sextou também. Eu vou fechar o programa assim. Então, a gente agradece também pelo patrocínio, né, da Prefeitura e o apoio da Câmara, né, que valoriza esse espaço democrático, né, e se a gente está aqui hoje, porque também tem o apoio deles, e em nome da liberdade e da democracia, a gente vai fechar aqui o Bonde Papo de hoje. Semana que vem tem mais, né, pra gente, sempre no mesmo dia, na sexta-feira, e no mesmo horário, às 7h. Podemos falar aí um sextou? Podemos. Obrigada, Então, Fernandinho, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que estão apoiando, mandaram essas mensagens de carinho. Que Deus abençoe a todos vocês. Fernandinho, que você tenha muito sucesso. Estou Amém. realmente impressionada com a sua estrutura, né? Te falei isso mais cedo. Parabéns, desejo sucesso e que, né, você prospere muito no seu negócio. Gente, ó, beijo no coração, fique com Deus e até breve. Beleza, gente. Então é isso aí. Sextou. Valeu. Obrigado aí. Agora eu vou tomar minha cervejinha ali. Você tá convidado. Obrigada.